Olá a todos, meu nome é professor Ederson Borges, sou do Instituto Federal de São Paulo, do campus São João do Boa Vista. Na aula de hoje falaremos sobre um aplicativo chamado Planilhas. Ele está presente dentro da suíte de aplicativos do Google Docs. Então, para iniciarmos, vamos apresentar um pouco sobre esse aplicativo e depois iremos para uma aula prática sobre ele. O Google Docs em si, como se chama de forma genérica a suíte de aplicativos do Google, ela pode funcionar diretamente pelo seu navegador web e ela está online e gratuita. Basta para isso você ter uma conta do Google, certo? Então você acessando docs.google.com, você já tem acesso a esses aplicativos. O Google Docs em si é uma forma genérica de se referenciar à suíte de aplicativos. Existem 3 aplicativos principais que podemos utilizar: documentos, planilhas e apresentações. Na aula de hoje falaremos especificamente sobre o Google Docs Planilhas. Então, através de suítes de aplicativos online, é possível criar planilhas eletrônicas e compartilhar o documento com outras pessoas. O app possui modelos prontos que você pode adaptar ou então iniciar uma planilha em branco e começar a sua escrita dos dados necessários. Na aula de hoje, a gente vai apresentar uma demonstração sobre como utilizar essas planilhas eletrônicas, criando modelo através de modelos, criando fórmulas, formatando a tabela como planilha, criando gráficos, alterando fontes, alinhamento de texto, cores de texto de fundo, adicionando imagens à nossa planilha, baixando o arquivo depois de pronto e compartilhando com outras pessoas. Aqui existem 2 links que possuem tabelas online também gratuitas que você pode baixar e utilizar, tá? Para conhecer um pouco mais o planilhas eletrônicas do Google Docs. Para iniciar, acessaremos o site sheets.google.com, é onde fica nossas planilhas eletrônicas. Então, acessando, você já tem aí a tela inicial do planilhas do Google Docs. Você pode criar uma planilha em branco ou utilizar os modelos padrões que já vêm com o Google Docs. Vamos iniciar uma planilha em branco. Iniciando essa planilha, vocês verão aqui que o título está ainda sem um nome específico, planilha sem título. Vou colocar aqui notas dos alunos para colocarmos um título. Vocês podem ver aqui que existem diversas opções de menu e as opções de acesso rápido. Na direita, ele abre um modelo de tabela. Você pode utilizar esse modelo específico de tabela pré-criada pelo Google Docs ou criar suas próprias tabelas. Vamos aqui criar as nossas próprias tabelas. Então, para iniciarmos o nosso desenvolvimento aí do conhecimento com planilhas, vamos criar alguns dados. Vou colocar aqui um nome, nota 1, nota 2, nota 3 e média. Vou colocar o nome de José, nota 4, nota 5, nota 6. João, nota 7, nota 8, nota 9. E Maria, nota 9, nota 8, nota 7. Ok, criamos aqui nossa planilha. Gostaria de formatar esta planilha, gostaria de formatar aqui os nossos títulos. Como que eu posso formatar esses títulos? Existem aqui nos acessos rápidos os botões de formatação. Obviamente, podemos utilizar também os nossos itens de menu. Vou usar a formatação rápida. Vou selecionar aquelas células que eu desejo, lembrando que dentro da planilha eletrônica, cada um dos itens que temos aqui são considerados células
Essas células são posicionadas através de suas colunas e linhas. Então, estamos na célula A1, que está mostrado aqui. Quero alterar, quero vir selecionar a célula E4. Está aqui. Corretamente? Então, podemos selecionar qualquer um dos itens. Posso selecionar mais de um item? Sim, existem duas maneiras de selecionar mais de um item. Você pode tanto selecionar com o mouse, então você segura o botão esquerdo do mouse e seleciona as posições desejadas, ou simplesmente vir com o seu teclado, selecionar um item inicial com a tecla Shift e com as setas, segura a tecla Shift, com as setas selecionar os itens desejados. Selecionei então basicamente aí 5 itens, 5 células, vou formatá-las. Como que eu posso formatar? Gostaria de formatar com negrito, por exemplo. Quero alterar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte pode ser alterado tanto escolhendo um número, quanto selecionando as opções de mais e menos. Vou selecionar aqui o tamanho 14, correto? Podemos também alterar o alinhamento desses itens. Para a alteração de alinhamento, vemos aqui os 3 pontinhos, que são mais opções, e aqui está o alinhamento. O alinhamento normalmente ele vem à esquerda para texto e à direita para números, como podemos ver aqui os números digitados. Vou colocar os meus itens de título centralizado. Centralizei então meus itens. Os meus nomes, da mesma forma, posso selecionar aqui José e com a seta para baixo, segurando a tecla Shift, seleciono os itens e vou colocar em itálico. Quero alterar a minha fonte, tipo de fonte. Clico aqui também no menu de acesso rápido e seleciono a fonte desejada. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte para a gente enxergar os dados. Então, temos aí as pessoas e suas notas. Desejo formatar, pois a minha nota está apenas com a unidade. Quero formatar com que ela fique com 2 casas. Podemos colocar 2 casas? Formatar com 2 casas? Podemos. Aqui uma casa, 2 casas. Então, existem diversas opções dentro do aplicativo Planilhas que podem ser utilizadas, tudo bem? Aqui são opções mais simples de impressão e refazer e desfazer. Então, fiz uma alteração que não gostaria, desfaço a alteração. Quero refazer essa alteração, refazer. Então, fizemos a parte de formatação de dados aqui de nossa planilha, do texto, tanto em relação ao alinhamento, tamanho, negrito, itálico, alteração de fontes. Agora iremos trabalhar um pouquinho a questão de fórmulas. As planilhas eletrônicas, elas são muito utilizadas para a criação de fórmulas, para facilitar o uso de fórmulas matemáticas. Então, desejo fazer minha média. Podem ver aqui que eu não coloquei a média. Porque a média, como que funciona? Eu precisaria somar esses 3 itens e dividir por 3. Poderia colocar o número direto ou então pedir para que o aplicativo Planilhas faça essa média para mim. Ele já possui o cálculo de média. Então, eu gostaria aqui agora de criar uma fórmula matemática para calcular a média. Como que a gente calcula uma média? Basta você fazer a soma dos itens. Os itens eles estão em posições relativas às suas células. Então, aqui B2, B3, B4, C2, D2 e assim por diante. Então, eu deveria fazer B2 mais C2
2 mais D2. Tudo isso, para finalizar a nossa fórmula, a gente tem que dividir pela quantidade de notas, que são 3 notas. Então, dividido por 3, certo? Então, essa é a minha fórmula. Para planilhas, para a gente inserir esta fórmula, basta que a gente digite o sinal de igual. Ele já inicia a criação da fórmula. Então, eu vou falar para ele que eu quero B2, que é a minha posição B2, mais C2, que é a minha posição C2, mais D2. Fizemos a soma. Agora, para eu tirar a média, basta eu dividir por 3. Feito isso, ele fez lá o cálculo da média, 5. Ah, ele não formatou. Podemos formatar. Pronto, formatado. Farei agora o segundo item aí da minha planilha, que é o João com as notas 7, 8 e 9. Para isso, irei fazer da mesma forma que o anterior, de uma forma manual ainda. Então, as notas estão em B3 mais C3 mais D3. Novamente, são 3 notas dividido por 3. Temos aí a média 8. Farei da mesma forma a formatação, certo? E agora, como que eu faço? Vou ter que digitar toda vez da mesma forma, um por um? Não. O aplicativo de planilhas, ele dá algumas ferramentas para que a gente possa fazer de forma automática essas fórmulas para os outros itens. Então, basta você selecionar aqui este ponto e arrastar, segurando a seta do mouse na esquerda, e arrastar para o item que você quer. Professor, se eu tivesse 30 itens, poderia arrastar para os 30? Sim, poderia arrastar para os 30. Ele copia a fórmula. Então, se você ver aqui, a fórmula está aqui em cima. B4, C4, D4. Nossa, ele automaticamente já substituiu pelos itens abaixo? Sim, o aplicativo Planilhas, ele já tem esse conhecimento de que ele deve alterar os itens para ser feita a média da linha abaixo. Corretamente? Como que eu faço agora a média geral? Olha lá, ele já até marca os itens que eu gostaria de fazer a média geral, mas eu vou fazer manualmente. Então, são 3 itens que estão na E2 mais E3 mais E4. São 3 pessoas que temos, então para eu fazer uma média geral eu tenho que fazer divisão por 3. Dividido por 3. 7. Então a média geral desta turma com 3 pessoas é 7, baseado aí nas notas que eles possuem. Vou fazer a formatação. Tá aí. Então temos o cálculo de fórmulas de média e soma. Correto? Finalizei minha planilha, finalizei meus dados. Professor, quero fazer agora com que seja criado um gráfico com as minhas notas, com as pessoas. Como que eu faço? Posso inserir os meus gráficos através do menu Inserir Gráfico. Aqui teremos um gráfico do tipo barras, onde mostra a nota e a média de cada um dos nossos componentes. Existem outras formas de gráficos que podem ser visualizadas, certo? Aí ele mostra cada nota por nota, corretamente, mas podemos fazer de outras formas também. Eu vou manter aqui esse gráfico e vou alterar aqui para o gráfico novamente
das colunas. Temos aí as opções. Podemos alterar o formato. Aqui existe o intervalo em que o gráfico foi utilizado. Esse intervalo é o que nos diz quais são os dados que foram utilizados para a criação desses dados, corretamente? Feito isso, finalizei o meu gráfico. Gostaria de inserir uma imagem. Inserir imagem. Podemos inserir uma imagem na célula ou inserir imagens sobre as células. Eu vou inserir sobre as células. Eu quero uma imagem que fique acima das células. Posso utilizar diretamente da minha webcam. Olá, vou criar a minha imagem da minha webcam. Vou capturar aqui a minha imagem e escolher aqui. Deixa eu tirar a minha imagem daqui. Vou escolher a opção inserir. Então, esta imagem foi inserida sobre as células da minha planilha, corretamente? Então, esta imagem foi inserida aqui sobre os itens da planilha. Podemos aqui retirar a imagem, inserir outras imagens e assim por diante. Agora iremos passar para o conteúdo de salvar o arquivo ou compartilhar. O Google Docs ele é extremamente inteligente, pois ele já faz o salvamento dos itens de maneira automática, conforme você altera algum item. Você alterou, você vai verificar que ele está salvando o item. Feitas as alterações, ele salva no seu Drive. A partir do momento que você deseja baixar esse arquivo, ou seja, colocar esse arquivo no seu computador para utilizar mais tarde, de maneira que a gente chama de offline, ou seja, sem internet, você pode baixar utilizando aqui a opção Arquivo, Baixar. Você pode baixar tanto como formato Excel, Open Document ou PDF. Vou salvar ele como PDF, que é aquele formato fixo que não dá para alterar os dados. Então, salvei ele como PDF, irei exportá-lo. Ele solicita o local para salvar esses dados. Salvei e aqui está a minha planilha com o meu gráfico. Correto? Ok. Desejo agora fazer com que alguém possa acessar minha planilha para ver os dados ou até mesmo alterar esses dados junto comigo. Então, vai me auxiliar no meu trabalho. Existe essa possibilidade? Existe. Aqui no botão onde ele fala que ainda está apenas para meu uso, eu posso inserir novas pessoas, compartilhar com novas pessoas. Clico, seleciono aqui quem eu desejo que faça parte deste trabalho e envio aí este convite. Então, esta pessoa terá acesso ao meu trabalho, à minha planilha. Obviamente que será somente a esta planilha inicialmente. Caso eu deseje que ele tenha acesso a outras planilhas, eu devo fazer o mesmo procedimento para cada planilha. Existem duas formas de acessar: editor e leitor. Leitor, a pessoa apenas vai poder visualizar os dados da planilha, não poderá fazer nenhum tipo de alteração. Mas caso você coloque em modo de editor, ele poderá fazer alterações. Tá? Voltando aqui, mostrando esses dados de editor e revisor, aqui está o formato que cada um pode ter: leitor, editor. Comentador, ele simplesmente pode fazer comentários ao item.
E caso você queira parar o compartilhamento, remover o acesso. Corretamente? Então aqui finalizamos a nossa aula de planilhas eletrônicas. Caso tenham alguma dúvida em relação a formatações, em relação a modelos, em relação aos gráficos, geração de gráficos ou a criação de fórmulas, vocês podem aí entrar em contato. Muito obrigado e até mais.